noite. Vou colocar o tema da live aqui. Oi, mãe. Prontinho. Vou esperar agora o Júlio entrar. Vou dar os aviõezinhos aqui. Oi, Júlio, boa noite. Só mandar o convite, eu tava mandando aqui os aviõezinhos. Só mandar o convite pra gente começar. Olá, boa Tatiana, boa noite. noite. Tá me vendo? Tô Ou te não? vendo. Tá? Tô te vendo, Ah, tá ótimo pra mim. Tá boa a tá transmissão pra bom. ti? Eu não tô me vendo, mas se você, mas isso aí tudo bem. Tô Pelo te menos eu tô te vendo. vendo. Tudo bom, né? Tudo, Júlio, Prazer. vamos aproveitar enquanto o pessoal tá entrando aí. Se apresenta, nego. Conta aí um pouquinho de ti, do Então teu vamos lá. trabalho. Eu sou mineiro Uai de Belo Horizonte, né? E comecei minha vida profissional com crianças e adolescentes em situações diversas de vulnerabilidade social, que sofreram abusos das mais variadas questões, né? Trabalhei em abrigo, em centro de passagens, trabalhei em centro socioeducativo. Sou professor de história, formei em história também. Caramba. Fiquei durante 11 anos à frente de uma comunidade terapêutica, para quem não sabe, comunidade terapêutica para dependente químico, para recuperação de adolescentes dependentes químicos. E fruto de toda essa minha experiência, que somaram assim, 28 anos trabalhando em instituições, eu resolvi fazer psicologia e aí venho desenvolvendo, atendo em clínica, né? E venho desenvolvendo um trabalho de suporte aos familiares de dependentes químicos que sofrem com a doença, sobretudo, tanto no consultório quanto nas mídias, né? Eu procuro tratar o empoderamento da mulher, da esposa daquele dependente químico, não no sentido de travar uma briga, de colocá-lo numa situação inferior, mas no sentido de que a mulher ela tem voz e ela tem que mostrar a sua posição dentro da família. E muitas vezes, bom, antes da gente começar a entrar no assunto, é, é, eu quero falar o que foi que me levou a desenvolver esse trabalho todo, né? Durante esses 28 anos, dentro de prisões, dentro de abrigo, eu vi recebendo adolescentes, trabalhei também com adultos dependentes químicos, então fui recebendo, fui vendo aquelas famílias, aquelas esposas, mães, filhas, irmãs, é, muito fragilizadas emocionalmente, com uma baixa autoestima incrível, assim, né? E eu fui vendo, falei, poxa, né? Poxa, será que eu não dou conta, né? Eu não dei conta, aliás, de focar o trabalho só na recuperação do dependente químico. Porque essa vivência minha, vendo essas dores, me fez ir atrás de mais estudos, de informação sobre quem são essas outras pessoas em torno do dependente químico.
porque essas pessoas adoecem também. Então, hoje eu estou aí, faço um trabalho nas mídias por amor, compartilhando a vivência que eu tive e atendo também enquanto psicólogo. Caramba, que legal, Júlio. Muito lindo o teu trabalho. Hoje, realmente, eu digo Obrigado. que as mães, as mulheres, todo mundo precisa de um acompanhamento junto com o dependente, né? Que tem Sim, muitos episódios que tem mãe que se culpa, esposa que se culpa, e, na verdade, a gente tem que conseguir tratar os dois para que caminhem juntos, né? exatamente. A questão da mulher, da esposa, da companheira, eu coloco assim, porque na maioria das vezes, e a gente vive ainda numa sociedade muito machista, e eu não quero assim, ser um machista falando sempre que a mulher é vítima, né? Mas enfim, a minha vivência profissional é essa. Mas eu vejo que a mulher, ela adoece muito. E sabe o que acontece, Tatiana? Quanto mais ela vai abrindo concessões em nome desse amor, em nome desse relacionamento, mais ela vai se anulando. E isso é complicado por quê? Porque ela perde o seu lugar, ela perde o seu empoderamento. E sabe o que acontece? Ela acaba reforçando os hábitos do dependente químico, inclusive em relação ao uso abusivo de substância. Caramba. Né? Como assim, Júlio, eu vou começar a te bombardear, tá? Que eu recebi algumas Vamos lá. perguntas. Por exemplo, existe um caso onde uma mulher casou, estava grávida, não sabia que o marido fazia uso de substâncias, e ela descobriu na quarentena porque ela chegou em casa e o marido estava dando uma festa regada a drogas. Essa mulher perdeu o rumo, perdeu o chão, porque ela não sabia que o marido usava. E aí, como que você falaria para essa mulher? Porque ela também precisa de ajuda, né? Ela está Sim, grávida. ok. Primeira coisa que eu diria é para ela procurar ajuda. E por que procurar ajuda? Justamente porque ela ficou bagunçada emocionalmente, fragilizada emocionalmente, né? Então, assim, numa situação de gravidez, né, que está tendo, né, uma série de transformações hormonais no corpo, a questão da pandemia que mexeu com a humanidade inteira e ainda descobre, dentro desse contexto, que o marido é usuário abusivo, talvez, de drogas, né? Porque se ele consegue, né? Eu não sei se você tem essa informação. Ele é um usuário de droga que ele usa e nada afeta na sua vida, ele consegue ficar meses, foi só uma simples comemoração. Agora, se é algo, né, que ela descobriu e que aí ela foi linkando a outras vivências dela com ele, foi vendo que realmente ele tem uma história de envolvimento com a droga mais séria. Então, primeira coisa, ela tem que procurar ajuda. Que tipo de ajuda? Num primeiro momento, eu diria que é ajuda psicológica. Por quê? Porque ela vai trabalhar ali o seu equilíbrio emocional, ela vai começar a trabalhar ali a separação do que o direito dela de reivindicar enquanto mulher, enquanto esposa, e aquilo que ela deve ou não fazer em termos de concessão para ajudar esse marido. Eu digo para você que uma esposa nessa situação, tomar atitude só é complicado. Então, a primeira questão é buscar ajuda. A segunda, né, não necessariamente nessa ordem, mas é ter com ele uma conversa transparente, não no momento de crise, no momento em que ele estiver sóbrio, e perguntar para ele francamente, olha, o que é que você usa? Quem são esses amigos? Com que frequência? Porque eu estou na sua vida, nós somos, né? O casamento é um contrato, é uma instituição, né? É um vínculo que pressupõe que é para a vida toda. E aí? Ela precisa saber e ela precisa ter os direitos dela de
permitir ou não esse uso de drogas. Exatamente. Júlio, e nessa permissão, né? Acho que muitas pessoas se perdem nisso. Quando o dependente não quer ajuda, qual atitude essa mulher tem que tomar? Porque tem muita gente que eu já vi várias pessoas que mulheres que estão começando a vida, não são nem casadas, estão namorando e acabam terminando o relacionamento e ainda se sentem culpadas por deixar esse relacionamento. Não que não exista amor, mas aquilo está prejudicando a vida pessoal dela, né? A vida pessoal, a vida profissional, porque a mulher desequilibra um todo. Com certeza. Não quer ajuda. Ela continua fazendo uso. Existe alguma outra maneira de intervir ou não? A pessoa só consegue ser ajudada quando ela quer ser ajudada. Então, muitas vezes, né, se não a maioria das vezes, não é o dependente químico que vai buscar ajuda. É a mãe, ou é a avó, é a esposa. A gente está falando mais especificamente da esposa, né? Então, ela começa a sofrer de uma forma mais consciente o prejuízo da droga, né? De tão perverso que é essa questão da dependência química. Tatiana, quando ela busca ajuda, né, quando foi a primeira pergunta, em relação à primeira pergunta que você fez, quando ela busca ajuda, o terapeuta ele vai trabalhar com ela algumas questões, por exemplo, de empoderamento. É o que eu gosto de fazer com as pacientes que me procuram. Trabalhar o empoderamento, porque aí ela vai ter condições, ela vai ter mais autonomia, mais autoridade, mais discernimento, até para falar, olha, eu te amo, mas não aceito o que você faz. Eu quero o meu lugar nesse relacionamento. Se você não aceita que você traz prejuízo para a gente, então eu me retiro, porque eu não quero isso para mim. Tá? Então, a melhor forma de você ajudar um dependente químico que não quer ajuda é você gostando de si. É você priorizando os seus sonhos, os seus desejos, porque é uma pessoa, porque a dependência química é uma doença, é um transtorno, está lá no DSM-4, 5, às vezes muda de nome por questões, mas está lá, a gente sabe, eu trabalho nessa área, eu sei que é uma doença. Mas a mulher tomar o poder, se empoderar, e muitas vezes ela se afastar, até pela sua própria segurança, é uma forma, muitas vezes, eficaz de tratar a própria doença e fazer esse marido reconhecer, porque quando a pessoa se torna dependente químico, ela começa a desenvolver alguns comportamentos que são muito parecidos entre os dependentes. Por exemplo, a questão do vitimismo. Então a culpa é de todo mundo, a culpa é sua, né? Você não me entende, não vê que eu estou tentando largar, ok. E, a gente, né, eu sou profissional, tem esse lado. Mas a mulher, ela tem que ser firme. E ela tem que, se ele não quer se tratar, o ideal é se afastar para que ela não adoeça também. Exatamente. E assim, eu te falo assim, por minha vivência profissional, muitos pacientes, eles começam a procurar ajuda profissional depois que a mulher trabalha isso que eu chamo de empoderamento, que é ter uma coragem, é sentir que o amor não é só ter posse, mas é afastar também, para você administrar melhor o casamento e fazer por ele aquilo que morando debaixo da mesma casa não está dando para fazer. Uhum. E, Júlio, o que assim, a gente vê muitas situações de muitas coisas que o dependente, quando está sob o efeito da droga, deles ameaçarem familiares, deles roubarem familiares, deles fazerem várias barbaridades dentro de casa, né? E tem muitas, não só esposas, mas mães que se perdem nesse sentido. Já ouvi relatos de mães que, inclusive, tiram os filhos de dentro de tratamentos antes mesmo deles encerrarem aquele tratamento. Sim. Tira da internação porque o filho está falando que está bem, que tá dando super certo e tá ok, já progrediu, então a mãe fica naquela ânsia e tira o filho de lá. O que isso pode acarretar para esse dependente?
Tatiana, na maioria das vezes, eu tenho assim, aí eu posso falar de 11 anos, nem como psicólogo, mas como coordenador de comunidade terapêutica, né? Como eu te falei antes de me tornar psicólogo. O que acontece? Quando uma mãe ela faz isso, é claro que depende das circunstâncias, às vezes ela precisa mesmo tirar o filho, tá? Mas em linhas gerais, quando a mãe faz isso, o que ela está fazendo para esse filho? Ela está reforçando o poder de manipulação que esse filho tem. Então, na verdade, ela está com dó, mas o que está acontecendo, ele está manipulando a fragilidade dessa mãe, ele está aproveitando disso, né, e às vezes inventam coisas que estão acontecendo. Não só, eu não estou falando só de internação, mas são vários, né, às vezes abandonam um tratamento psicoterapêutico, etc. Mas aí ele faz isso para manipular essa mãe. Então, e ele sai dessa internação, ele sai desse tratamento com poder de manipulação, com uma autoridade muito maior em cima dessa mãe. Né? Porque eles vão se tornando especialistas. No dia que fazem isso por caráter, mas a própria situação de procurar pela droga, de ter que fazer de tudo para conseguir, como você falou, roubar dentro de casa. Poxa, roubou dentro de casa, tá te ameaçando, chama a polícia. Mas é meu filho, mas chama a polícia. Tem que chamar, né? Tem que caminhar por aí, porque a gente só cuida do outro, Tatiana, seja mãe, do meu ponto de vista, tá? Seja mãe, esposa, a gente só cuida do outro se a gente se prioriza. Se eu não priorizo a minha segurança, se eu não priorizo os meus sonhos, eu não tenho condição de cuidar de um marido dependente químico em hipótese alguma. Então, primeiro, ela tem que pensar. Primeiro eu, e depois ele. Exato. E tem muita gente que fala, coitado, ele é uma ótima pessoa, ele só fez isso porque estava assim. E toda hora arruma uma desculpa para as atitudes do dependente. Sim, sim. Explica para a gente um pouquinho o que um dependente é capaz de fazer para manipular as pessoas que convivem com ele. Eles, né, assim, eles se tornam hollywoodianos, né? Porque são capazes eles desenvolvem um argumento, né? Um poder de sedução, de manipulação, até porque muitas vezes, Tatiana, o dependente químico, ele traz outros traços que são traços importantes. Um narcisismo em excesso, então ele é simpaticão, ele é galanteador, ele é sedutor, né? São inteligentes, muitas vezes não na questão emocional, mas na questão da manipulação, né? E eles vão desenvolvendo cada vez mais essas habilidades para poder conseguir o que eles querem. Então, assim, eu já vi na minha vida profissional cada coisa que eu não vou nem falar, que eu tenho medo de alguém que está assistindo, inclusive, né? Mas eu já vi muita coisa, assim, que, poxa, caramba, tipo do cara tirar a cueca do outro sem tirar calça, como se diz no ditado, né? Fazer cada coisa que você não acredita. Então, só que aí tem uma questão, né? Porque muitas vezes esse dependente químico ele começa a apelar para a questão da agressividade. Então, quando o vitimismo não dá certo, quando o narcisismo não dá certo, e ele não está numa fase de tratamento, de aceitação, né, em relação à droga, aí ele parte para a agressividade. Então, eu já não consigo te seduzir, eu já não consigo te enganar, eu já não consigo inventar desculpas, então agora eu vou usar a minha força bruta, que é o que é pior, né? Então, todas essas violências, elas eu acho que sim, elas são terríveis. São terríveis. Porque as mulheres, elas adoecem, as companheiras adoecem, elas começam a desenvolver problemas sérios de depressão, de ansiedade. Como você falou, elas começam a desenvolver uma culpa. Será que sou eu? O que eu não fiz? E isso não existe, né? Ela não pode, a pessoa, ela não pode ser culpada, né?
das gerações passadas, por traumas. Então, muitas vezes tem algumas questões aí, alguma responsabilidade de algum parente, de contextos familiares, mas você colocar uma pessoa culpada pela dependência, então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma mulher, uma esposa, uma filha de um dependente químico, uma mãe, é falar, olha, trabalhar a culpa. Se não trabalhar a culpa, vão ser dois doentes, né? E aí você vê, hoje, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e a maioria das mulheres, assim, pelas pesquisas que eu vi, que eu li em questão de números, estão entre 35 e 50 anos de idade, que são mulher, mãe, filha de dependente químico, esposa, companheira, né? E muitas delas desenvolvem doenças que são muito ligadas a questões psicológicas, fibromialgia, certo? Desarranjo hormonal, sem ter uma predisposição para isso, a questão da ansiedade, a questão de quadros até de surto psicótico, porque a pessoa ela fica sem saber o que é da doença e o que é do caráter. Por que ele faz isso comigo? E sem saber o que é da doença e o que é do caráter, a mulher se perde, ela fica fragilidade, ela fica frágil. E aí é hora de se empoderar e tentar dar um basta nisso. Nem que seja deixar o lar, nem que seja denunciar. Ok? Certo, certo. Agora, Júlio, sim, desculpa, pode falar. é claro que eu estou chegando num extremo, mas a conversa, o diálogo, por exemplo, o Tati, tá tendo briga com o casal, tá tendo quase que já está tendo muito desrespeito, ela pode começar a se informar sobre a CNV, a comunicação não violenta. Então, no momento de crise, ela começa a não brigar, porque ela acaba ficando automática também. As discussões de casal, elas começam a ficar, né? Acaba ficando duelando. Então, ela pode se treinar para ela neutralizar as crises. E muitas vezes, neutralizando as crises, esse marido fica mais passivo, ele dá mais autoridade, ele dá mais autonomia para essa mulher cuidar dele, ao mesmo tempo que ele dá mais respeito para ela. Certo. Uma coisa que eu ia te perguntar é assim, se você entra Sim. num relacionamento e descobre que aquela pessoa está fazendo uso, é dependente, qual a sua atitude? Você deve comunicar à sua família, à família da pessoa, você tem que procurar ajuda também. Não. Qual o procedimento para uma pessoa que se envolve com um dependente químico? O primeiro passo é conversar com ele. Se você, né, eu penso, enquanto profissional, então você tem uma relação com alguém, descobriu que essa pessoa faz uso abusivo de substância, faz isso de droga, você não tem que expor. Né? Agora, a partir do momento em que a coisa começa a ficar mais difícil, aí você começa a contatar as outras pessoas, os familiares mais próximos, a buscar ajuda dentro de ambas as famílias. Mas no primeiro momento, Tatiana, a não ser que a coisa que não funcione, é porque a dependência química, ela para ser tratada, ela precisa muito de uma relação de confiança, certo? Embora seja difícil e frustrante, muitas vezes. Mas o primeiro momento fica só entre os dois. É claro que você está apanhando, vai ficar só entre os dois, ele está tirando dinheiro de dentro de casa, vai ficar só entre os dois? Não. Aí já passou da hora de que outras pessoas devem ficar sabendo. Mas eu diria que num primeiro momento, se a coisa não chegou nesse nível, é o diálogo, a conversa, e impor, né? Impor. A mulher falar, olha, o meu lugar aqui, nesse relacionamento, é de estar com a pessoa que, se tem esse problema, vai se tratar. Ela tem que colocar essa situação. Júlio, outra coisa. Já vi relatos de pessoas que se envolveram, namoraram com dependentes e alcoólatras e tiveram muitos problemas, inclusive quando saíam, por exemplo, iam para algum bar, alguma coisa. Já teve caso até da pessoa sair armada
e ameaçar garçom por ciúmes e tudo mais. Quando essa pessoa saiu do relacionamento, ela se culpa pelo relacionamento até hoje, ok? Eu Sim. saí, mas eu me sinto culpada porque eu acho que devia ter feito mais. E a Uhum. família do dependente também fala a mesma coisa. O que que você diria para essa mulher que sofreu tanto, que passou por várias situações, mas que preferiu abrir mão, já que o companheiro não gostaria, não quis se tratar, né? E a família sempre arruma desculpa para o dependente, porque coitado, e ele é sempre o coitado, que é aquilo que Sim. você falou da manipulação, né? Só que as pessoas que estão no relacionamento acabam se sentindo culpadas, porque será que ele realmente é o coitado e eu que sou a, a, a bruxa má, né, da Não, relação? de forma alguma. Eu diria até o contrário. Ela fez muito por ter ficado com um relacionamento durante algum tempo com alguém que se drogava até sair armado, né? Então, assim, não tem essa de se, né? Eu falo isso, mas no processo terapêutico eu estou falando com você aqui, de se Uhum. sentir culpada. Não tem culpa nisso, né? Não existe culpa nisso, porque vamos supor que na minha realidade psíquica profissional de vivência, a não ser que essa esposa ela tenha falado assim, olha, você nunca usou droga, então eu quero que você passe a usar droga agora que você me conheceu. Você vai começar a usar um pouquinho, vai usar agora isso, 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 isso. Aí a gente pode falar de culpa, Uhum. ok? Ok. Se ela, né, se for uma questão voluntária, agora, é uma doença, mas ela é perversa porque ela adoece todas as pessoas mais próximas, né? Então, eu diria que não, não existe, não tem que se sentir culpada por isso. Agora, podemos discutir, Tatiana, a questão da responsabilidade. Esse poder fazer mais ou menos é muito delicado. Então, assim, seria, né, em que nível da dependência química? Então, a pessoa começou a usar agora, você descobriu agora que ele está usando ocasionalmente, digamos assim, estou dando um exemplo aqui bobo. E de repente você já sai fora do relacionamento, será que é por aí? Entendeu? É, Talvez não, né? Então, cada relacionamento vai ter, e a dependência química vai ter seu nível. Agora, nunca que. E essa questão da culpa, nossa, eu recebo pessoas adoecidas com isso, falo, gente, por quê? Que culpa? Culpa de quê? Né? A não ser chegar para ele e falar assim, não, eu tava colocando a comida dele na bebida todo dia, eu tava. Aí, tudo bem, aí então você é culpado. Então, né? Ô, Júlio, você que já trabalhou em tantos lugares assim, qual que é o índice de recuperação dessas pessoas, desses dependentes? Porque Hum, assim, eu vejo muitos que são internados, passam por uma internação longa, aí eles saem, aí ficam um tempo bem, aí depois retorna, e tem pessoas que já foram internadas 3, 4 vezes, e mesmo sim. assim a mãe ainda tira filho no meio do tratamento, ou a esposa vai lá e tira filho, tira marido no meio do tratamento. É, por que isso, né? Como? Qual que é esse índice? Isso realmente vai ser para o resto da vida? Índice de recuperação é, de um processo, você está falando de internação. Então, dentro de uma Exato. internação, tá? O índice de processo, numa internação bem feita, em que a mãe, ou sei lá, ninguém tirou, é em torno de 3%, ok? Da primeira internação, 3%. Eu tô falando assim de uma comunidade top, que não tem nada a ver com hospício, top que eu falo assim, né, dentro do contexto que se propõe. Uhum. E com uma mãe que acaba deixando se levar por essas questões, o índice é zero, né? Não tem recuperação, porque ela reforça. Ela reforça. Se você. Se Possivelmente essa você pessoa vai é, retornar, vai ser internada de sim, novo. sim, 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 sim. Então tem que incentivar, a não ser que esteja vendo ali e consiga confirmar maus tratos né? Mas para seduzir, falar, me tira daqui, né? Geralmente é para voltar a usar droga. E geralmente ele faz isso com essa mãe
porque ele sabe que ele vai conseguir manipulá-la para voltar a usar droga. Então já faz de caso pensado. Entendeu? Entendi. Qual que é o período? Uma pessoa que já teve várias internações, qual que é o período que certo, assim? Eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas em média, quanto tempo demora para a gente recuperar um dependente químico que já teve várias internações? Tati, eu vou, não sei se você vai ficar frustrado, mas eu não vou te falar que eu sei de um tempo. Eu tive experiência com pessoas que foram internadas uma vez e outras que foram internadas 30 vezes. Não estou falando para ilustrar, 27 vezes, 30 vezes, de caso mesmo que eu me lembro, e não se recuperaram. Gente que se internou 5 vezes. O que acontece? Quando a pessoa se interna e a família não se trata para rever os seus papéis, quando a pessoa se interna e o foco é só na dependência química, não se avalia o contexto psicológico daquela família, o funcionamento, não se avalia se essa pessoa, se ele tem uma comorbidade, se ele tem um transtorno de hiperatividade, se ele tem um transtorno, se ele é deprimido, se ele tem transtorno bipolar e ele não trata isso também, ele pode internar nas melhores clínicas a vida inteira, porque ele vai voltar a usar droga. Porque quando essa pessoa volta, se os familiares, sobretudo aqueles mais próximos, se eles forem as mesmas pessoas com ele, ele vai vir bem, talvez, e aquilo vai durar um tempo, mas a própria postura da família vai desmotivar esse dependente químico. Então é difícil de falar de tempo, mas eu diria assim, se existe uma clínica que tem uma proposta de 6 meses, e tem uma proposta de 9 meses, como geralmente é, e o combinado, e eles são sérios, e eles têm uma jornada pedagógica, psicológica para trabalhar a desintoxicação, a consciência e a reinserção social, que geralmente é feita assim, então tem que se respeitar no mínimo o tempo todo da internação do lugar que ele está. Entendeu? Porque eles pensam para poder o começo, o meio e o fim. Então, assim, não tem um tempo certo, mas quanto mais a família se trata, quanto mais a família ela aprende a não ser manipulada, menor vai ser o número de internações, provavelmente. Tá certo. Júlio, quais os gatilhos que a família, sem perceber, pode dar para um dependente que acabou de chegar, por exemplo, de uma internação, está bem, mas o que funciona como gatilho para esse dependente? Tratá-lo como um coitado, como um menininho, né? Ou tratá-lo como um super-herói, uma pessoa que tem que ser recebida com festas, porque ficou muito tempo internada, né? Porque aí você já enche o ego de quem tem um comportamento bem narcisista, né? Então você vai jogar jogar álcool no fogo. Dar total confiança, né, em termos de deixar, né, porque as coisas têm que ser combinadas. Então, se a gente estiver falando de adolescente, por exemplo, eu fiz tratamento, agora eu estou de boa, eu posso ir aonde eu quero, e tem que confiar em mim, não, nada disso. Nada disso. Então, assim, os gatilhos são excesso de confiança, ou repressão demais, mimo demais, ok? Dá total liberdade, como se a pessoa tivesse vindo vacinada e curada contra a dependência química. Então, esse é um grande erro. Acreditar que a pessoa sai de uma internação curada. Ela sai de uma internação treinada, ok? Treinada, bem treinada, mas não curada. Não existe cura para dependência química. Infelizmente, não existe cura. É igual, por exemplo, eu tenho hipertensão, certo? Não tem cura. A minha não tem cura. Eu faço uso de medicamento, provavelmente vou ter que usar a vida toda. Claro que se eu melhorar na dieta, tende a diminuir, etc.
mas é a mesma coisa. O que o dependente químico vai fazer? O que vai diferenciar é se ele está ativo ou não. Ele vai ter que se vigiar a vida inteira, colocando em prática o que ele aprendeu no tratamento. E a família tem que ter essa consciência. Certo. Porque muitas mães, quando o filho chega em casa, faz uma festa para o filho, né? Tá chegando, então o Não, filho pode fazer sim. tudo. Não tem Não, não hora, pode. a esposa a É, mesma coisa, não tem hora para nada, faz só a comida que não, aquela pessoa gosta. não, não dá. Porque, por exemplo, a questão você não pode reforçar os comportamentos que ele tinha antes. Então, ele era bagunceiro, ele era encostado, ele deixava tudo bagunçado, ele não tinha hora para sair nem para chegar. Então, ele vai chegar e você, família, vai acreditar que ele pode repetir esses comportamentos porque ele está curado, porque ele passou por uma internação? Obviamente não. Por isso que muita internação não dá certo. Entendeu? A internação ela é eficaz quando a família tem a consciência de que ele estava lá treinando. Apenas treinando. O processo de cura, ele é só nas 24 horas. Então, hoje eu não usei droga, hoje, entre aspas, talvez eu possa falar, hoje eu estava curado, ontem eu estava curado, porque eu não usei droga. Então, eu vou levantar curado da dependência química amanhã? Claro que não. Né? E a família, eu não falo para desanimar, mas a família tem que ter em vista que é um processo de tratamento para a vida toda. E a rotina da casa não pode mudar porque a pessoa está De chegando, jeito né? nenhum. Não, não. A pessoa ela tem que entrar e tem que ser exigida. Eu digo até pelo contrário, né? Assim, o que não era exigido dessa pessoa, agora tem que ser, porque senão coloca o tratamento todo a perder. Entendeu? Olha, tem comentários aqui, Júlia, deixa eu só Ah, dar uma sim. olhada para poder te falar. Às vezes ele acha que está curado, e aí, quando sofre um impacto emocional, eles usam novamente como válvula de escape. Perfeito, perfeito. Por isso que tem que tratar as comorbidades também, né? Porque sair da condição de vítima, poder entender se tem, né, trabalhar a ansiedade, trabalhar a questão de resiliência, aprender a lidar com os nãos das pessoas, né, para não ficar buscando refúgio na droga. Júlio, me fala uma coisa. Eu acho que eu já até te perguntei isso no começo da live, mas como entraram pessoas diferentes, como a gente tem que agir com a pessoa que você acabou de descobrir que você está num relacionamento onde a pessoa é dependente? A gente não sabe qual que é o nível de dependência. Você já explicou, né? Que a pessoa pode estar começando, ou já é usuário faz tempo. E às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas com relação a isso. O que você pode falar para uma mulher que está entrando num relacionamento desses? O que isso vai acarretar? Sendo iniciante ou não, o que isso vai mudar na vida dela? Porque ela tem que ter consciência que a vida dela não vai ser mais a mesma coisa, né? Se ela está entrando num relacionamento, né, partindo do pressuposto de que está acontecendo ali ainda um envolvimento emocional, né, ele ainda está em processo de construção. Então, a questão, eu vou colocar assim, de uma forma bem pontual, né? Para de usar, ou então acabou. Ok? Mas, como eu respondi de outra forma, se já existe uma história ali, né? E se tem, né? Se esse dependente químico ele tem alguma consciência, se ele luta para preservar o respeito e não tá, né? E aceita o diálogo, então sim. Por isso que eu não saberia, sabe, Tati? Eu fico receioso de dar uma resposta assim, pronta, porque para um tipo de relacionamento, com certeza vai ser, ó, para outro, eu quero te ajudar. Eu vou mais adiante com você. Mas o eu quero te ajudar e eu vou mais adiante, é importante que a pessoa também busque ajuda, né? Júlio, não só o Sim, dependente. Quem exatamente. está em volta também É, tem que se tratar, né? exatamente. É.
Ainda bem, você me lembrou, que esse é outro detalhe. Se a pessoa que está se envolvendo com dependente químico, aí não interessa em que grau esteja o relacionamento, se ela não busca uma ajuda, a coisa tende a piorar, porque a doença ela é perversa. Mas se ela busca ajuda, né, ela vai se empoderar. O que eu falo? O que é empoderar? Não estou falando empoderar de chegar e dar nele umas porradas, não. Sabe? Mas é empoderar no sentido de quê? De ter mais conhecimento, de ter mais estrutura emocional, o terapeuta vai ajudar ela a enxergar como que ela está caminhando de fato nesse relacionamento. Né? Se esse relacionamento já está adoecido, ok? Se esse relacionamento, se ela tem uma força ali, uma autoridade nesse relacionamento em que ela tem um grande potencial para ajudar o companheiro a sair das drogas. Então, o primeiro passo é buscar ajuda. Se não tiver estruturado, nenhum nem outro vai conseguir, né? E a gente, não, quem está assim, se relacionando, vai acabar prejudicando até o próprio dependente. E eu digo para você, assim, que a questão de estar estruturado é muito relativa, porque, eu estou estruturado, então não preciso buscar ajuda. Não é assim, porque a dependência química, ela está na pessoa que você ama, certo? Ela vai afetar a questão financeira, ela vai afetar a questão, provavelmente, possivelmente, da sua segurança, ela vai afetar a sua questão social, espiritual, a sua saúde mental, psíquica, certo? Então, quem é que está preparado para isso sozinho? Né? Eu acho difícil. Até mesmo se for o caso de um profissional se relacionar com uma pessoa que tem dependência química, que é dependente química, ele tem que procurar ajuda, porque o lado que está lá, com ele se envolvendo, é o lado do amor. E o amor, ele pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como ele vai ser trabalhado dentro desse contexto. Com certeza. Júlio, olha, tem aqui mais um comentário. A mulher que aceita esse cenário e lida de forma normal, que um dia vai parar. Eu entendo que ela adoeceu também, é isso? Tem um caso na família. E o que dizer? Desculpa, repete para mim, fazendo favor, tá? A mulher que aceita esse cenário e lida de forma normal, que um dia vai parar, eu entendo que ela adoeceu também, é isso? Tem um isso. caso na família. E o que dizer? Sim. Olha, eu não estou vendo o contexto, então como vou dizer mais uma vez, eu fico receoso, não vou afirmar, que estaria sendo até sendo antiético, né? Mas se a pessoa da família não faz nenhum movimento, né? E fica só falando, e fica lá, vou parar, vai parar, não vai, não se espera, porque a dependência química ela é gradativa, ela vai aumentando e tomando conta cada vez mais da pessoa e de todo o contexto familiar. Então, a pessoa que acredita nisso, ela está muito desinformada, ou ela está também adoecida, está codependente, porque ela passa a viver de uma forma tão perversa e doentia com essa pessoa, que a pessoa está só piorando e ela está só adoecendo, mas ela ainda afirma para ela que as coisas vão melhorar só para justificar o fato de estar junto. Mas não vão melhorar, né? A não ser que haja o movimento das duas partes buscando ajuda. Porque a droga, ela passa a administrar a vida da pessoa, e a droga, ela passa a administrar todo o contexto familiar ao qual essa pessoa está inserida. É a droga quem vai passar, quando está no estado de dependente químico, né? Então, quem determina a homeostase, ou seja, o equilíbrio dentro da família ou não, quem determina como que a família vai funcionar em todas as questões é a droga, é a doença, porque fica tudo centralizado naquele ponto de atenção, de tensão. Então não se deve acreditar que as coisas vão melhorar gratuitamente.
Então, você tem elementos que te mostram que a pessoa está tentando. Quais são os elementos? Simplesmente eu vou esperar que vai melhorar? Não. Não aconselho a fazer isso. Pode ser sinal de adoecimento psíquico. O certo, se você está se relacionando com um dependente químico, você também precisa de ajuda. Independente do grau desse dependente, né? Independente. Porque não se mede o grau, até para um profissional, é difícil medir o grau, Tatiana, até para um profissional. Claro, não é difícil quando ele já está daquele, né, daquele jeito, que perdeu todo seu controle físico, com autocuidado, etc. Mas é difícil para poder você entender, não dá para saber se a pessoa ela vai caminhar para o vício, se ela vai caminhar para se perder na droga, ou se ela vai usar só de forma recreativa no início. Não tem como fazer isso. Não se faz um exame, não tem umas perguntas que você faz para ele, para pegar. Não existe um médico que vai te fornecer algum questionário ou um teste para aplicar nessa pessoa, para você saber se ele vai se tornar um dependente e vai trazer prejuízo para ele e para a família ou não. Não existe isso. Entendeu? Então, a atitude ela é agora, né? Tem que começar a se tratar e começar a tomar atitude. Com certeza. Júlio, você tem alguma mensagem para passar para essas mulheres? Tem. Bom, eu digo para essas mulheres que elas têm a responsabilidade, né? Que o dependente químico, ele é uma pessoa que tem amor, que é capaz, a maioria deles são inteligentes, e que muitas vezes vale a aposta no relacionamento, mas, aí vem o ponto central da minha mensagem, né? Mas, se você, mulher, se você não passa a gostar de si, a colocar os seus sonhos na frente, a dizer não, a não relevar porque ele está na condição, a deixar tudo acontecer porque ele está numa condição de doente, você vai contribuir para que sua vida conjugal e a dele rumem ao fracasso. Então, se empodere, busque ajuda e não se culpe. Nossa, sensacional, Júlio. Pessoal que está aqui, se vocês quiserem enviar essa live para outras pessoas, entra lá no Insta do Júlio, segue, porque ele deixa umas mensagens muito legais. E é o que a gente está falando a live inteira. Não é só o dependente químico que precisa de ajuda, né? Quem está ao redor dele também precisa de ajuda. Senão não vai dar a liga. Não tem como. Né? Não dá liga no negócio, não. Tá bom, Tati? Te agradeço. O Milton tá aí, bacana. Você já fez live com ele? Não tá fiz assistindo a gente? Depois você bate um papo com ele. Ele é fera nesse assunto, fera demais. É um cara assim que tem muita experiência lá de São Paulo. Você é de São Paulo também, né? Eu sou de Santos, Você está de São Paulo. Pois é. Vou procurar o Milton, não conhecia. Tá bom? Agradeço a todo mundo que tá aí, só que eu, para conseguir visualizar as mensagens, Não tem problema. O que eu fui vendo aqui, eu já fui te passando. Tá, jóia. Então, muito obrigada, viu, Júlio? Eu que agradeço, obrigada, tá? Obrigadão. Boa noite. Até. Obrigado pelo carinho.